Essa mulher ficou dentro da caverna por apenas 3 horas, mas lá fora o tempo passou por 30 milhões de anos. O que antes era uma floresta, virou um deserto, e as pessoas que moravam na Terra agora foram morar no espaço. A Irene subiu até uma pilha de pedras, e ao olhar para o céu, viu uma construção triangular misteriosa nas nuvens. Ao fundo, era possível ver o contorno de um planeta. Irene não sabia o que havia acontecido, mas o ar lá fora era insuportável. Então, ela voltou para a caverna e contou o que viu para os outros. Os companheiros ficaram com raiva dela. Chamou ela de mentirosa porque só tinha passado 5 segundos que ela tinha subido, e não tinha dado tempo ela ver tantas coisas. Irene ficou irritada e pegou o celular e entregou a um deles. Quando o celular foi ligado, era um vídeo de 30 minutos que mostrava tudo o que ela tinha contado, com todos os detalhes exatos. Foi quando Taylor disse que o tempo na caverna era diferente do tempo lá fora. Ele achava que talvez na caverna tivesse se passado 1 segundo, enquanto lá fora passavam anos. O melhor exemplo disso eram as luzes que piscavam na caverna. No começo, todos pensaram que alguém estava usando uma lanterna, mas agora, refletindo, pensavam que aquilo era o movimento do sol. Cada piscar representava um dia que passava. Irene, ao ouvir isso, entrou em colapso emocional. Eles estavam ali para encontrar o lendário cachorro imortal, mas com tudo o que aconteceu, ninguém mais tinha vontade de procurar nada. Depois de um tempo, Irene conseguiu se acalmar. Ela decidiu voltar lá fora para ver se algo havia mudado, já que o tempo na caverna parecia diferente. Enquanto ela tentava escalar novamente, uma luz misteriosa desceu do céu, transformando-se em uma escada. Taylor percebeu que alguém poderia ter vindo para resgatá-los e mandou Irene continuar subindo. Mas antes que ela pudesse se alegrar, um homem misterioso apareceu na escada. Sem opção, Irene recuou para dar passagem. O homem era alto, com uma armadura completa, claramente de uma tecnologia que não era da época deles. Quando o grupo ainda tentava reagir, uma pessoa selvagem apareceu, e os dois começaram a lutar. Mas o homem misterioso jogou o selvagem no chão e o prendeu com facilidade. Vendo a força dele, o grupo não pensou e fugiu. O homem misterioso recolheu a escada e o seguiu. Logo, o grupo foi encurralado nas profundezas da caverna, onde encontraram 3 selvagens realizando o que parecia ser algum tipo de ritual. Parecia que outras pessoas já tinham vindo a esse lugar há centenas de anos em busca do lendário cachorro imortal. O grupo tentou passar em silêncio, mas logo foram detectados pelos selvagens. Taylor, como o único homem do grupo, decidiu ficar para trás e bloquear a passagem para que as meninas pudessem escapar. Ele enfrentou os 3 selvagens, usando pedras para se defender, mas a diferença numérica foi grande demais. Após alguns rounds, Taylor foi derrubado e ficou à mercê dos selvagens. Enquanto isso, Irene e os outros se esconderam em um canto. Os selvagens, aparentemente muito inteligentes, seguiram uma linha reta, sem perceber onde o grupo estava. Quando os selvagens se afastaram, Irene se aproximou de Taylor para ver como ele estava, mas quando chegou até ele, encontrou-o sem movimento, com a cabeça cheia de sangue. Desesperada, Irene começou a chorar, sem saber o que fazer. Justo quando Irene estava chorando ao lado de Taylor, o homem misterioso apareceu novamente. Ele ignorou Irene e foi direto até uma pequena fonte de água na caverna. Lá, ele retirou algumas ferramentas, aparentemente para examinar a composição da água. Depois de verificar a água, ele se virou e se aproximou de Taylor, como se fosse fazer algo com ele. Irene tentou impedi-lo, mas o homem a empurrou com um movimento rápido e sem ninguém para atrapalhar, ele arrastou Taylor direto para a fonte. Aline achou que ele queria afogar Taylor e correu para impedir, mas o cara misterioso apenas fez um sinal com a mão, indicando que não tinha más intenções. Aline ainda queria falar alguma coisa, mas os selvagens que tinham sido distraídos antes já estavam voltando. Um deles veio correndo com uma tocha, falando uma língua que eles não entendiam, mas o misterioso não quis nem saber. Aproveitou a chance e deu um soco que jogou o selvagem no chão. Nesse momento, Taylor acordou de repente, sem nenhum arranhão no corpo. Isso era a tal fonte da juventude? Os dois pensaram em sair dali, mas logo outros selvagens apareceram na caverna. O misterioso, pelo visto, não sabia lutar contra vários de uma vez e logo teve a máscara arrancada. Aline ficou com pena ao vê-lo sendo atacado e decidiu ajudar. Juntos conseguiram derrotar os selvagens, mas o misterioso acabou desabando no chão, parecendo não conseguir respirar o ar dali. Taylor se aproximou e perguntou o que estava acontecendo, se ainda havia um jeito de saírem vivos dali. O misterioso não respondeu, apenas mexeu em uma ferramenta presa no corpo. De repente, uma tela apareceu diante deles. Na tela, uma notícia sobre o desaparecimento do grupo de exploradores. Os pais e amigos deles ainda estavam procurando por eles. Em seguida, a imagem mudou e começou a mostrar a situação atual da Terra. O planeta já não era mais habitável, cheio de desastres por toda parte. A maioria das pessoas tinha sido levada para Marte. Aline lembrou da construção triangular que tinha visto no céu. Era uma máquina avançada criada pelos humanos para fazer a travessia entre planetas em questão de segundo. Quando o vídeo acabou, todos ficaram em silêncio. Não tinham ideia de quanto tempo havia se passado no mundo exterior. Poderia ser milhares, até bilhões de anos. O pior de tudo era que se ninguém os resgatasse, ficariam presos na caverna para sempre. E mesmo que conseguissem sair, a superfície significava morte certa. Qual será o segredo por trás dessa caverna? E como eles vão fazer para escapar disso?